Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia hoje na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. E nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 20. Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 20. Amém? Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai celestial, nós rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que o abrir dos nossos lábios, que o meditar do nosso coração nesta tarde sejam agradáveis na tua presença, rocha minha e redentor meu. Que o teu nome hoje, Senhor, de um modo muito vivo e especial, seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, tem um filmezinho infantil que o título desse filme é Quem é Jesus? E é muito interessante que todas as vezes que eu vou dar comida ao meu neto, ele sempre aponta, escolhe esse filmezinho para assistir. E eu clico lá e boto o filme e fico assistindo. E tem uma menininha chamada Nina. E toda vez que eu pergunto a ele: o que é que você quer ver? Ele disse: Nina. Aí eu ligo Nina e Nina começa a falar e tal. E Nina canta uma musiquinha no filme. Não se preocupem que eu não vou cantar. Não vou cantar. Por quê? Porque eu não sei onde está o Tom. Embora eu sei que ele esteja sentado lá atrás. Como dizia o irmão Celestino, todas as vezes que ele me via cantando, ele dizia: minha irmã, cadê o Tom? Se ele tivesse sentado hoje aqui, eu ia dizer: está lá atrás sentado, irmão Celestino. Mas enfim, Nina canta essa musiquinha. Quem é Jesus é o refrão. Quem é Jesus, eu preciso saber. E Nina sai por ali cantando e tal, e todo o filme se desenrola em torno disso: quem é Jesus. E ouvindo esse filme nesses dias, eu já vi umas 500 vezes pelo menos, eu me lembrei daquilo que tem acontecido na igreja contemporânea. Há uma falta de conhecimento, há uma falta de informação, há uma falta de vontade
vontade de estudar a palavra de Deus, de se conhecer Jesus, de saber quem é Jesus, por causa das inúmeras formas de Jesus ser apresentado, sobretudo como aquele que é um supermercado de bênção, e que nós precisamos recorrer a Jesus sempre que nós precisamos alcançar ou conquistar uma bênção. Mas será que é só isso? Será que é só isso? Só esse o motivo, a razão pela qual Jesus veio? E esse texto da Epístola de Paulo aos Colossenses, ele me saltou os olhos de uma maneira especial. E o título dessa mensagem é: quem é o Cristo a quem servimos? Se alguém chegar para você lá fora e perguntar quem é esse Jesus a quem você serve, o que você responderia? Quem é Jesus para você, pessoalmente? Não, eu não queria que você trouxesse as respostas teológicas fabricadas, mas quem é Jesus para você? Muitos têm dado respostas as mais evasivas, mas eu queria chamar sua atenção para o fato. Primeiro eu queria convidá-los a nós irmos lá para trás, quando essa epístola foi escrita, e falar um pouco da razão pela qual ela foi escrita. Nos dias que o apóstolo Paulo resolveu mandar essa carta é uma carta circular, é uma encíclica, e o objetivo dessa carta é apresentar Jesus como a cabeça da igreja, como Deus Todo-Poderoso, como o Senhor soberano sobre tudo e sobre todos. Mas por que será que Paulo resolveu escrever essa carta com esta motivação? Por causa daquilo que acontecia naqueles dias. Heresias devastadoras começaram a ser disseminadas dentro da igreja daqueles dias. E quando nós olhamos para um texto como este, é impressionante como as palavras de Paulo, elas são tão atuais, elas são tão contemporâneas, e como essas palavras podem trazer respostas para nós nos dias de hoje. Essas epístolas, elas foram escritas, tanto esta aos Colossenses como a de Efésios, elas foram escritas não só para aquelas igrejas específicas, mas para todas as igrejas gentílicas da Ásia Menor naqueles dias, como as igrejas cristãs de toda a face da terra em todos os tempos. Amém? Amém. Então, quanto mais se aproxima o dia da segunda vinda de Jesus, e todos os ecos dessa vinda estão aí para quem quiser perceber, para quem tiver sentidos espirituais, percepção espiritual, vai entender daquilo que eu estou falando. E Paulo, com ousadia, ele resolve escrever essa carta por causa do conteúdo do relatório de Epáfras, que era o seu delegado apostólico ali, as heresias disseminadas pelos judaizantes, que eram cristãos judeus, que se enciumaram porque os gentios haviam recebido a palavra de salvação. Então, o que era que eles queriam? Eles queriam que os gentios se tornassem judeus, se convertessem ao judaísmo, para depois se converterem ao cristianismo. E não apenas isso, mas também a filosofia grega pagã, o culto aos anjos. E naqueles dias, as igrejas daquela região, elas eram verdadeiros caldeirões doutrinários. E quando o apóstolo Paulo saía de uma igreja, passava uma temporada pregando numa determinada igreja, de determinada região, quando ele saía,
entravam os falsos mestres e começavam a disseminar suas heresias. Mas é muito interessante essa carta, para mim, ela é muito inspiradora, porque Paulo, ele não perdeu tempo com discussões com esses falsos mestres, ele não começou a falar de uma apologética exagerada. Olha, eu quero dizer que você está errado, você está escrevendo bobagem, você está dizendo bobagem. Não, Paulo, ele se recusa a fazer esse tipo de ação, e numa estratégia tremendamente sábia da parte do apóstolo, ele, ao invés de perder tempo com essas discussões e esses confrontos, ele resolve ignorá-los e exaltar o poder, a autoridade, a supremacia e o domínio sempre eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é isso que cada um de nós precisa aprender a fazer. Não adianta você ficar criticando fulano, cicrano, beltrano, aquilo que fulano está ensinando, aquilo que cicrano está ensinando, não interessa. Comece a anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como Supremo Redentor, como Supremo Criador, sobre quem está todo o poder. Então eu queria chamar sua atenção, porque em sua profunda sabedoria, Paulo, antes de discorrer acerca de quem era Jesus, ele ora por aqueles irmãos, versículos 9 a 12. Queria que você deixasse aí sua Bíblia aberta, nós vamos voltar a ela. E em sua oração ele pede que aqueles irmãos transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, que eles vivam de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, que frutifiquem em toda boa obra e cresçam no pleno conhecimento de Deus, que sejam fortalecidos com todo o poder segundo a força da glória, e em toda perseverança e longanimidade com alegria. Essa oração de Paulo, ela nos alcança. Nós todos precisamos ser visitados com cada uma dessas atribuições, com cada uma dessas bênçãos pedidas por Paulo para aqueles irmãos daqueles dias e para nós também. Então, queridos, como Jesus é apresentado aqui pelo apóstolo Paulo? Em primeiro lugar, ele é apresentado como Salvador. Quem é Jesus? Eu preciso saber. Jesus é o nosso Salvador. Versículos 13 e 14 dizem o seguinte: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém? Então, queridos, Jesus nos libertou do império das trevas. Não corremos mais o risco de passar a eternidade separados da presença favorável de Deus. Nós fomos libertos da autoridade de Satanás e dos poderes das trevas. Por que tanto medo no meio do povo de Deus das ações do adversário? O Senhor libertou você do império das trevas. O Senhor nos deu autoridade sobre aquele antigo reino ao qual pertencíamos. Presta atenção. Ele nos fez sair das trevas para a sua maravilhosa luz, da dimensão de uma vida meramente biológica e limitada para uma vida de plenitude. Nós fomos alcançados para a plenitude. Amém? Amém? Olha, queridos, nascemos de novo da água e do Espírito para andar em novidade de vida. Como
Salvador, Jesus fez isso. Ele nos redimiu. Isso significa que Ele pagou o preço do resgate por meio do sangue da sua cruz. Não foi com prata ou com ouro que Ele pagou o nosso preço, mas com o próprio sangue. Estamos livres. As exigências da lei foram cumpridas. O salário do pecado é a morte. Jesus morreu a minha morte espiritual. A cruz do Calvário, o sacrifício de Jesus feito na cruz do Calvário, aquela morte era sua e era minha. E Jesus foi e morreu essa morte. Então, por que nós temos ido para tantos lugares, nós temos ido para tantas coisas, nós temos nos voltado para tantas coisas, nós temos feito tantos sacrifícios, quando Jesus já fez um grande sacrifício por nós? Nos apossemos disso em nome de Jesus. Nós estamos livres. Ele nos remiu, nos perdoou. Olha, isso é sério demais. Servo de Deus, cristão regenerado, nascido de novo da água e do Espírito, não tem passado. As coisas velhas passaram. Nós morremos para a velha vida e andamos em novidade de vida. Amém. Não adianta racionalizar isso. É uma verdade espiritual, e as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente, ou você entende espiritualmente, ou não tem jeito. Você vai continuar andando para um lado, para outro, vagueando, tentando descobrir respostas, quando essas respostas elas são espirituais. Aliás, redenção e remissão, elas andam juntas, são parceiras. Remissão tem o sentido de cancelar uma dívida, e o escrito da dívida que era contra nós foi cancelado, rasgado e fincado na cruz do Calvário. O que é que você quer mais? A falta de instrução no meio do povo de Deus é tanta que o povo anda desesperado, dilacerado, sofrendo por coisas antigas, pecados antigos, pecados já perdoados. O seu pecado foi perdoado. Se você nasceu de novo, se você recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, seus pecados foram perdoados e apagados, e o Senhor lançou seus pecados na profundeza do mar. E há quem diga que Ele ainda colocou uma placa: é proibido pescar. Aleluia! E por que tantos crentes têm sofrido tanto? Tem um texto que eu gosto particularmente, é um texto do profeta Jeremias, capítulo 4, me parece que versículo 1, se a cabeça não está tão maluca. E esse texto diz assim, o Senhor falando através do profeta: se voltares, ó Israel, volta para mim. Se afastares de ti as tuas abominações, não mais andarás vagueando. Dúvida é uma abominação. Muitas vezes nós calcamos aos pés o Filho de Deus. Nós calcamos aos pés aquilo que Ele fez por nós. Nós banalizamos a obra da cruz. Vamos continuar. O apóstolo Paulo, falando aos Romanos capítulo 8, versículo 1, ele diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Isso é tremendo demais. Glória seja dada a ti. É impressionante como a gente vê crente pedindo perdão, pedindo perdão, pedindo perdão pelos mesmos pecados. A menos que você esteja pecando de novo, os mesmos pecados, aí você tem que pedir perdão. Mas eu quero chamar a sua atenção hoje, em nome de Jesus. Tome posse da sua vitória. Você está livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Glória seja. Depois o apóstolo Paulo
apresenta Jesus aos seus leitores como Criador. Versículos 15 a 17 dizem assim: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Amém? Amém. Ele é antes de todas as coisas porque é soberano, Deus Criador. Ele encarnou e é a manifestação visível do Deus invisível, tornando-se o primogênito de toda a criação espiritual. Assim como Adão foi o primogênito de toda a criação terrena. Enquanto Adão era alma vivente, Cristo é espírito vivificante. Adão não podia dar vida, mas Cristo pode dar vida. Amém. Eu creio, Jesus. Cristo é aquele que faz tudo novo. Olha, para que Deus pudesse se comunicar com o homem, ele precisou experimentar a humilhação de nascer como homem, sofrer como homem, sentir como homem, morrer como homem, e ele fez isso na pele daquele carpinteiro de Nazaré. Ele criou todas as coisas, ele é o Senhor absoluto sobre tudo e todos. Jesus é Deus. Veja o que diz esses versículos de João, capítulo 1, de 1 a 3, depois 10, 14 e 18. E depois eu ainda juntei com João 14, 8 e 9. O texto fica assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Portanto, o Senhor é Deus, e tudo, absolutamente tudo, está debaixo da sua autoridade soberana. Amém. Quer você creia, quer você não creia, é assim. Todas as coisas foram criadas por causa dele, por meio dele, existem para ele, tudo é para louvor e honra da sua excelsa glória. E ele também mantém o equilíbrio de todas as coisas. O autor de Hebreus, capítulo 1, de 1 a 3, diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus. Terceiro lugar, Glória seja. Paulo apresenta Jesus
como a cabeça da igreja. Versículos 18 e 19. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o primogênito de entre os ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Amém? Amém. Queridos, ele é o primogênito de entre os mortos. Ele ressuscitou para em todas as coisas ter a primazia. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o Senhor da igreja. A igreja não é propriedade particular de grupos denominacionais, de líderes. Ninguém consegue conter a igreja, porque ela é um corpo vivo que tem como cabeça aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um com o Pai e o Espírito Santo. Nele resiste toda a plenitude de Deus. Jesus é Deus. Amém. Nós precisamos aprender ou reaprender a perder a visão de guetos. Ah, eu sou batista. Não, eu sou batista. Não, eu sou assembleano. Não, eu sou presbiteriano. Eu sou congregacional. Tem gente que é muito mais denominacional que cristão. Para com isso em nome de Jesus. Muitos são de determinada igreja, mas eu não posso fazer visita naquele lugar porque o pastor vai ficar enciumado. Que isso? Vá visitar, meu irmão. Abençoe, estenda a mão. Comunhão é isso. Independe de onde você está lotado, como se diz lá fora, nas repartições públicas. A igreja não é uma repartição pública. É um organismo vivo, cujo cabeça é Jesus. Amém. Aleluia. E por último, Paulo apresenta Jesus, versículo 20, como reconciliador de todas as coisas. Versículo 20 diz: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Jesus é o reconciliador por excelência. E deu a cada um de nós o ministério da reconciliação. Amém. E nós precisamos aprender a anunciar quem é Jesus, quem é o Cristo a quem servimos. Amém. Que lições o texto nos ensina hoje? Em primeiro lugar, o Cristo a quem servimos não é o Cristo morto das procissões, não é uma autoridade de segundo escalão, não é um simples profeta destituído de divindade, não é um deusinho de segunda categoria, como alguns afirmam, não é um avatar, um espírito de escol. Ele é o autor da vida, o Todo-Poderoso nos céus e na terra. Amém. Aquele em cujas mãos estão todas as possibilidades. Segundo lugar, o Senhor é também o nosso único e suficiente Salvador, por intermédio de quem todos os nossos pecados foram apagados. Amém. Apagados, eu disse. Aleluia. Na velha aliança, o sumo sacerdote ia uma vez por ano aspergir o sangue de animais para cobrir temporariamente os pecados. Quando Jesus veio, o sangue derramado naquela cruz infamante apagou os pecados de todo aquele que nele crê. Todo aquele que entregou
a sua vida ao senhorio de Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso remidor, Ele é o nosso reconciliador de todas as coisas. Amém. O Senhor é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Terceiro lugar, por intermédio dele recebemos poder e autoridade e passamos a fazer parte da sua família. Por intermédio dele passamos da morte para a vida. E finalmente, Jesus é o cabeça da igreja, o amado de Deus. Por isso não precisamos temer poderes, principados, potestades, soberanias, anjos caídos, coisas do presente ou do futuro. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Tudo, absolutamente, está debaixo do seu poder e autoridade. Crê nisso, povo de Deus. Crê nisso, igreja do Senhor. O povo de Deus tem sofrido por falta de conhecimento. O povo de Deus tem passado agruras, tem passado momentos difíceis por falta de conhecimento de quem é Jesus. Que você saia daqui hoje com um desejo firme no coração de dizer: Senhor, eu quero ratificar essa entrega da minha vida a Ti. E a partir de hoje, eu quero confessar-te sempre como Senhor soberano sobre a minha vida, em todas as áreas, em Teu nome, Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus.